Muitos já ouviram dizer sobre a transição planetária. Mas o que significa isso? A transição planetária é a denominação dada a um determinado período em que acontece a transmutação energética em todo o planeta, para alcançar outro nível de consciência. E estamos no meio dessa, de transformação da Terra, de um planeta considerado de provas e expiações, para um planeta regeneração. Dois aspectos são fundamentais para entender a transição planetária. O primeiro diz respeito à sobreposição do coletivo sobre o individual. E o segundo trata da resistência a esta mudança. Por isso, continuaremos a ter a sensação de caos até que nossa vibração se eleve e a paz mundial possa ser estabelecida. Jesus já falava sobre essa transição quando falou sobre a parábola do joio e do trigo. E por que Jesus falava por parábolas? Ele mesmo explicou isso. Chegando-se a ele os discípulos, disseram-lhe: "Por que razão lhes falas por meio de parábolas?" Ele respondeu-lhes: "Porque a vos é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem lhe será dado, ainda mais, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E cumpre-se neles a profecia de Isaías 6, 9, 10, que diz: Ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo tornou-se insensível, os seus ouvidos tornaram-se duros, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e eu os sarei. Mateus 13, 10, 15. Analisando a frase: porque a vos é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem lhe será dado, ainda mais, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Podemos entender que, aqueles que procuram seguir a espiritualidade, lembrando que Jesus não pregou sobre religião, mas sobre espiritualidade, aqueles que procuram pelas coisas espirituais, além das coisas do mundo, terão ainda mais do que já possuem, tanto material, quanto espiritual. Mas os que não procuram seguir a espiritualidade, sendo apenas ligados às coisas materiais, os bens materiais lhes serão tirados. Entre as coisas materiais, se inclui principalmente nosso próprio corpo. Em qualquer lugar do universo é preciso ter equilíbrio, então é preciso buscar as coisas materiais, sim, pois o material é necessário para se viver com dignidade, mas é preciso sobretudo procurar seguir a luz da espiritualidade. Porque de nada adianta viver como a um rei ter a alma pobre como a um plebeu. Já a parte que diz: ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo tornou-se insensível, os seus ouvidos tornaram-se duros, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e eu os sarei. Significa que o homem se tornou materialista ao extremo, e isso não quer dizer somente consumista, mas sim, que não tem limites para conseguir atingir aos seus objetivos materiais. Passam por cima de seu próximo, sem dó e nem piedade, se isso lhe garantirá mais prestígio e riqueza. Com isso, cometem verdadeiras barbaridades para conseguir o que querem, como guerras, extermínio, etc. Mesmo ouvindo o que é o certo a se seguir, não conseguem entender o que é o certo. Seus corações tornaram de insensíveis, e simplesmente o que ouvem de bom, entram em um ouvido e sai pelo outro.
veem ao próximo sofrendo e não são capazes de ajudar, muitos até fazem de tudo para que haja sofrimento, fecham os olhos para o que vem de errado, principalmente os seus próprios erros. E quando ele diz: "E entendam com o coração, e se convertam, e eu os sare", significa que as pessoas joio podem se transformar em pessoas trigo. Nós temos o livre arbítrio para seguirmos nossa vida da maneira como quisermos, porém, toda ação tem uma reação, e tudo o que vai, volta. Como Jesus mesmo disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." João 8:32. Em outras palavras, tanto a parábola do joio e do trigo, quanto a própria explicação de Jesus do porquê ele falava em parábolas, significa em resumo, o que chamamos de reforma íntima. Ou seja, reformar a cada dia o nosso ser. Como a um pedreiro que ainda não terminou a sua obra.